sempre que você se propor a fazer alguma coisa que vai mudar a sua vida, te levar para um outro nível de vida, e isso eu estou falando de um contexto geral, seja você se propor a fazer algo que você vai ganhar mais dinheiro, ou você se propor a fazer algo para melhorar a sua saúde, ou você se propor a fazer algo para melhorar o seu corpo, a sua casa, enfim, o que for. Tudo que você resolva fazer e que vai te levar para um nível de evolução, você vai melhorar um pouco a sua condição, vai acontecer algo que se chama resistência. Para os esoteristas, eles falam que é a lei da resistência. Eu adoro esoterismo, estudo esoterismo há muitos anos, mas eu sempre gosto de trazer esses assuntos de uma forma bem simples da gente entender. Não precisa ser uma coisa muito elaborada quando a gente fala de esoterismo. Mas o que seria a lei da resistência? É algo natural que acontece na vida sempre que a gente se propõe a passar por uma evolução. Acontece que quando a gente vai dar um passo ou fazer alguma coisa, existe uma resistência que não permite com que aquilo aconteça. É um tipo de um teste que faz com que a gente teste a nossa vontade mesmo daquilo ser realizado. Eu falo disso com muita precisão, porque eu passei por isso de uma maneira geral em todas as vezes que eu resolvi dar um passo. Principalmente quando eu resolvi abrir a floricultura, foi a resistência atuou de uma forma violenta, e hoje eu quero falar sobre isso porque é muito comum que as pessoas comecem a fazer coisas e acabem desistindo justamente porque essa resistência vai aparecendo e ela dá aquela sensação de tipo assim, isso aqui não é pra mim, isso aqui, olha só, tá dando tudo errado. Não fluiu, não andou e não sei o que, isso aqui não é pra mim, isso aqui não é pra mim, e a pessoa desiste, e na verdade era um grande teste que ela estava sendo ali testada, passando, para que ela pudesse evoluir e conseguir aquilo. Então a partir do momento em que ela passasse naquele teste, que ela conseguisse transcender aquela situação difícil que estava ocorrendo, ela iria colher muitos frutos. Mas muita gente não conhece essa lei, não sabe disso, não estuda sobre isso e tampouco se informa quando, por exemplo, sei lá, um empreendedor que está empreendendo. Daí às vezes tu vai conversar com esse empreendedor, cara, ele já passou tanta coisa, ele já tentou tanta coisa e ele nunca desistiu e foi isso que fez o negócio dele dar certo. Então, quando isso se apresenta, geralmente se apresenta numa situação difícil, onde a pessoa realmente se questiona se aquilo que se ela vai fazer aquilo. Eu, por exemplo, quando eu fui abrir a floricultura, eu estava vendo a sala já para alugar, eu já estava vendo toda a parte da identidade visual, eu já tinha pago uma menina para fazer a parte da identidade visual, eu estava negociando a sala com a proprietária. A gente estava chegando num acordo de aluguel. Até um dia antes ali, eu conversei com a proprietária. No outro dia, eu moro na Serra aqui, em Santa Catarina. E eu fui descer a serra de carro para buscar umas flores, umas plantas, né? Porque eu já tinha um negócio pequeno de plantas numa cafeteria. E aí eu desci a serra, fui buscar e eu acabei me acidentando de carro. Eu bati o meu carro, graças a Deus não teve nenhum dano físico, foi só dano material mesmo. Eu estourei toda a lateral do meu carro, um prejuízo enorme. E eu não tinha dinheiro suficiente para arrumar o carro e abrir a floricultura ao mesmo tempo. E eu lembro que eu fiquei muito desesperada e na mesma hora que eu bati o carro, eu liguei para minha mãe e eu falei, cara, eu não vou conseguir abrir a floricultura, meu sonho foi por água abaixo. E ela falou, não, o carro dá pra andar? E eu falei, dá. Daí ela assim, então tu anda com o carro do jeito que tá e tu abre a floricultura e depois tu arruma o teu carro. E foi exatamente o que eu fiz. Eu parei e pensei, cara, isso aqui tá com muita cara de resistência. Tem algo aqui que tá me testando pra ver até onde eu vou. E eu vou seguir em frente. Eu vou realmente encarar isso. E eu fiquei com o carro batido, andando com aquele carro batido, por um tempão, quase um ano. E eu abri a floricultura mesmo com toda a dificuldade que eu me encontrava. Porque apesar de eu ter o dinheiro para investir na floricultura, ainda financeiramente a minha vida estava muito instável. E
E era uma situação assim que a gente não sabia como é que ia ser, os meses iam passando e era sempre uma novidade, a gente não sabia exatamente. Eu morava num sítio, era longe, gastava muito combustível, uma cidade pequena, 11 mil habitantes, então todo o cenário era um teste muito grande para ver até onde eu iria ir. E por que eu tô falando sobre isso? Porque quando a gente se propõe a fazer as coisas, a empreender, é muito natural que surjam obstáculos. E a gente tem que ter na cabeça que o empreendedor, ele é um resolvedor de problemas. Porque vão surgir situações difíceis e isso vai acontecer sempre. À medida que a gente vai evoluindo, os problemas eles vão aumentando de tamanho. E nós temos que ter uma condição e uma preparação psicológica para isso. Porque se no primeiro obstáculo a gente desiste, a gente volta para nossa zona de conforto e volta a ficar parado. E volta a ficar na mesma, ganhando o mesmo salário, vivendo as mesmas coisas. Mas quando a gente se propõe a fazer algo diferente, as coisas vão ter uma certa dificuldade inicial, mas depois que a gente vence aquilo, os frutos que a gente colhe são maravilhosos, mas a gente precisa ter esse pensamento de olhar para isso e não pensar, isso aqui não é para mim. Cara, isso é o que eu mais escuto. As pessoas começam a fazer, começam a empreender. Eu já tive meninas que começaram a empreender com flor, me mandavam mensagem, me perguntavam, eu ajudava elas, e aí de repente elas, não é para mim, não deu certo, não fluiu. E na verdade, gente, é só porque não teve a capacidade e a vontade inicial de superar os obstáculos, de superar as dificuldades, porque elas vão aparecer. E a gente precisa ter uma mente muito aberta. Eu vou tossir aqui porque eu ainda tô gripada. A gente tem que ter uma mente muito aberta para olhar para os obstáculos e ver como que a gente vai superar eles, as dificuldades, como que eu vou superar isso. Isso acontece até, por exemplo, a pessoa resolveu emagrecer. Eu resolvi emagrecer, agora vou ir pra academia, vou fazer dieta. Cara, começa a acontecer um monte de coisa que impede a pessoa. Ela fica doente, o filho fica doente, começam a surgir um monte de festas para ela ir, onde tem um monte de comida gostosa. Começa a acontecer um monte de coisa que vão impedindo ela de se firmar naquele propósito que ela tá. E aí ela vai passando. O negócio é que ela não pode desistir. Ela, não, tudo bem, eu fiquei doente, meu filho ficou doente, mas eu vou voltar. Daí ela volta, daí ela tenta de novo, e assim ela vai indo. Daqui a pouco, quando ela vê, engrenou. Ela passou aquilo. Aquelas situações difíceis todas que apareceram, ela já superou e agora ela conseguiu subir o nível dela. E com o empreendimento é a mesma coisa, e em qualquer coisa da vida. Quando a gente vai, por exemplo, estudar sobre espiritualidade, que é algo que eu quero trazer aqui no canal também, porque eu estudo sobre espiritualidade e eu vejo que o que mais me fez prosperar no meu negócio e na minha vida foi o fato de estudar a espiritualidade e de sempre buscar uma evolução como pessoa. Eu tenho muita convicção de que o propósito espiritual é o que move a nossa vida. E isso me fez prosperar, então eu vou trazer mais assuntos como esse. Esse é um assunto que fala um pouco dessa lei da resistência, tem a ver com a espiritualidade, mas a gente pode enxergar de uma maneira, assim, natural, né, da própria vida acontecendo. As dificuldades chegando e a gente tendo que superar elas. Mas o assunto da espiritualidade é um assunto que ajuda bastante a gente a se desenvolver no nosso negócio, principalmente porque o empreendedor ele tem que lidar muito com frustração, com orgulho, com vaidade, com preguiça, com várias dificuldades psicológicas que estão dentro dele mesmo, e a espiritualidade ajuda, o autoconhecimento ajuda o empreendedor a lidar com isso. Então esse é um assunto que eu quero trazer mais vezes aqui no canal. Mas enfim, nós passando por isso, até esse negócio da espiritualidade, quando a pessoa começa a estudar a espiritualidade, ela começa a buscar o autoconhecimento, começam a acontecer coisas que vão impedindo ela de estudar, impedindo ela, por exemplo, às vezes ela quer frequentar um grupo, e aí ela
tá lá, começa aí e tal, e daí começa a surgir um monte de coisa que vão impedindo ela de ir frequentar aquele grupo, de ir se desenvolver, de ir lá estudar, porque ela tá passando por esse teste, ela tá passando por essa lei, ela tá passando por essa resistência, porque a natureza, por si só, a natureza ela é estável e ela gosta de manter tudo no seu devido lugar. Então, se a gente tenta romper com o ciclo da natureza, a gente precisa ter uma força superior a ela. E essa força é a nossa vontade, é aquele desejo, é aquilo que move a gente a fazer aquele negócio dar certo. Então, seja o que for na sua vida, o que você decidir fazer, que vai te levar para um nível maior de evolução, seja espiritual, seja físico, seja financeiro, um estudo, o que você for fazer que vai te elevar como pessoa, se prepare para passar pela resistência e tenha uma mente aberta para isso. Olhe as coisas e pense, como que eu vou resolver esse problema? O quanto tempo eu consigo resistir? Como que eu vou superar? Não pense nunca, jamais, isso não é para mim. Porque quando você pensar, isso não é para mim, você se fadou ao fracasso e não vai mais fazer, porque a mente já disse que não é. Então, é muito difícil que aquele negócio dê certo, porque a tua cabeça já disse que não vai dar. Então, sempre tenha o pensamento de eu vou superar, como que eu vou? O que que eu vou fazer? Que mentalidade que eu preciso ter? Porque eu falo muito isso nos vídeos. O que diferencia um empreendedor do outro é a mentalidade. É a forma como esse empreendedor olha e enxerga as situações da vida. O empreendedor que olha as coisas que acontecem de ruim e ele pensa assim, o que eu vou aprender com isso aqui para melhorar? É um empreendedor que está a caminho do sucesso. O empreendedor que passa por situações difíceis e fala, puxa, comigo, logo eu, não sei o que, e se coloca numa posição de vítima, esse empreendedor já está afadado ao fracasso. Então, esse foi o assunto de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Acompanhem aqui o nosso canal. Um beijo e até a próxima. Ai,